Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Neto e hoje nós vamos começar a estudar a função exponencial. Para introduzir o assunto, vamos dar uma olhada, uma relembrada em potência. Vamos analisar algumas propriedades das potências. Primeiro, vamos ver o produto de potências de mesma base. Temos aqui uma potência de base A e expoente x e outra de base A e expoente y. No produto de potências de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Vamos então ver agora a divisão de potências de mesma base. Na divisão de potências de mesma base, nós temos que A é a base, x e y os expoentes. Temos então que repetir a base e subtrair os expoentes, x menos y, só para dar uma relembrada. Agora, vamos ver a potência de uma potência, a elevada a x, a elevada a y. Nesse caso, a elevada a x é a base da potência a elevada a x elevada a y. Assim, nós multiplicamos os expoentes. Então, temos x vezes y. Agora, nós vamos ver um produto, a vezes b, elevado a um determinado expoente, x. Nesse caso, nós podemos abrir a conta, ou seja, fazer a elevado a x vezes b elevado a x. Na divisão, a sobre b elevado a x, o processo é praticamente o mesmo. Temos que isso é a mesma coisa que a elevado a x sobre b elevado a x. Devemos lembrar que, como b está no denominador, b tem que ser diferente de zero, pois não há divisão por zero. Assim como, nesse caso, a tem que ser diferente de zero, pois não há divisão por zero. Vamos ver agora algumas características importantes. Nós temos que a elevado a 1, a qualquer a, valor real, qualquer a real, é sempre a elevado a zero, ou seja, qualquer número elevado a zero é 1. E caso tenhamos um expoente negativo, isso é a mesma coisa que o inverso da base, no nosso caso 1 sobre a, elevado a um expoente, só que positivo, ou seja, a x, que é igual a 1 elevado a x sobre a elevado a x, que é a mesma coisa que 1 elevado a x é 1, 1 elevado a qualquer número é 1. Então temos 1 sobre a elevado a x. Também nesse caso, a tem que ser diferente de zero, pois não há divisão por zero. Temos também que 0 elevado a x é igual a zero para x diferente de zero. Vamos agora então analisar a função exponencial propriamente dita. A nossa função vai ser expressa pela seguinte dependência entre x e y. Y igual a elevado a x. Por enquanto, a pertencente ao conjunto dos números reais. Vamos então analisar o caso em que a é maior que 1. A maior que 1. Vamos então dar uma olhada na seguinte tabela.
Nessa tabela, para cada valor de x, nós vamos associar um valor de y igual a 2 elevado a x. No nosso exemplo aqui, a vai ser igual a 2. Tudo bem? Vamos então analisar os seguintes valores de x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que esses valores são arbitrários, ou seja, eu que escolhi. Vamos então, para cada valor de x, calcular um valor de y. 2 elevado a x. Vamos então fazer umas continhas. X igual a menos 2. X igual a menos 1. X igual a 0. X igual a 1. E x igual a 2. Para x igual a menos 2, nós vamos ter que y é 2 a menos 2, que é 1 sobre 2, como vimos no quadro anterior, elevado a 2. Ou seja, invertemos a base e trocamos o sinal dos expoentes. Isso é 1 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2, que é 1 sobre 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, que é 4. Aqui é 1, porque 1 elevado a qualquer número é 1. Para x igual a menos 1, y igual a 2 a menos 1, que é 1 sobre 2 elevado a 1. Ou seja, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Então isso vai dar 1 sobre 2, porque cada número elevado a 1 é igual a ele próprio. Agora x igual a 0. Isso dá y igual a 2 elevado a 0, que é 1. Todo número elevado a 0, excetuando o 0, dá 1. X igual a 1, nós teremos y igual a 2 elevado a 1, que dá 2. Todo número elevado a 1, todo número elevado a 1, dá ele próprio. E por último, y igual a 2 ao quadrado, para x igual a 2. E isso dá 2 vezes 2, que é 4. Vamos então preencher a tabela. Para x igual a menos 2, y igual a 1 quarto. Para x igual a menos 1, 1 meio. Para x igual a 0, 1. Para x igual a 1, 2. E para x igual a 2, 4. Vamos agora tratar a tabela graficamente. Nesse gráfico nós vamos ter y, que é 2 elevado a x, em função de x. Vamos agora colocar os valores que nós tomamos para x, que foram 1, 2, 0, menos 1 e menos 2. No eixo y nós temos 1 quarto, 1 meio, 1, 2, 4. Vamos então colocar o 1, 2. O 4 vai ficar aqui um pouco fora de escala. E agora, 1 meio, que é a metade do caminho entre 0 e 1, e 1 quarto, que fica na metade do caminho entre 0 e 1 meio. Vamos então agora ver os nossos pontos. Menos 2 está associado com 1 quarto. Então temos menos 2 com 1 quarto. Menos 1 com 1 meio. Então, menos 1 está ligado com 1 meio. 0 com 1, fica aqui o 1. 1 com 2,
Vamos fazer aqui a conexão. E 2 com 4, que é o nosso último ponto. Vamos agora marcar os nossos pontos em amarelo. Menos 2 e 1 quarto, menos 1 e 1 meio, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 4. Então, o nosso gráfico teria o seguinte aspecto. Lembrando que quanto mais valores a gente calcular, melhor sairia. Vamos agora fazer algumas observações sobre esse gráfico. Podemos perceber que ele é crescente, ou seja, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. Podemos perceber também que até o 1 ele vai crescendo devagarzinho, e a partir do 1 ele cresce mais rápido, e que ele não abrange a parte negativa do y. Isso se deve ao fato de que y igual a elevado a x é sempre maior que zero. Nunca teremos uma potência negativa nesse caso, porque nós temos que o a é maior que 1. Se ele é maior que 1, já está embutido que ele é maior que zero. E para a maior que zero, a elevado a x, independente do x, sempre será maior que zero. Tudo bem? Na próxima aula nós analisaremos o segundo caso. No segundo caso, nós vamos ver como a função se comporta para a maior que zero e menor que 1. Então, até a próxima aula. Meu nome é José Neto. E foi muito bom conversar com vocês.